A liturgia de hoje, ela é um caminho de reflexão que nos faz mergulhar em pontos muito importantes do nosso catecismo, que faz pensar sobre as últimas realidades do homem, a vida do homem e as suas últimas realidades. Faz pensar na vida, na morte, no juízo particular, no céu, no inferno, no purgatório. E, sobretudo, o Evangelho nos dá esse desenho de compreensão. Mas eu quero fazer o caminho e o mergulho nessas realidades, partindo da voz do nosso bom São Paulo, na segunda leitura, quando escreve a Timóteo. São Paulo rasga falas ao nosso ouvido, dizendo assim: Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado e pela qual fizeste a tua nobre profissão de fé, diante de muitas testemunhas. Me espanta essa força de Paulo, quando ele diz, tu que és um homem de Deus. Porque Paulo nos situa, ele não está falando para outro destinatário, que senão homens de Deus. E como a palavra é atual, a palavra serve a nós que estamos escutando aqui, essa nossa homilia. Tu és um homem de Deus. Então essa palavra é dirigida a você e a mim. Um homem de Deus, ele tem consciência de muitas coisas. Primeiro, que ele é de Deus. E por ser de Deus, ele se lembra que ele foi criado por Deus, à sua imagem e semelhança. Ele se lembra que o seu coração é um coração dividido por causa do pecado e insatisfeito e angustiado, porque longe de Deus ele sofre a falta de paz, a paz que não é simplesmente o ócio, mas é uma plenitude que nasce no convívio com Deus. É um coração cheio, que nasce somente, que é preenchido somente ao lado de Deus. O homem de Deus tem essa consciência da sua identidade. Sou imagem e semelhança dele. Um homem de Deus carrega dentro de si, e segundo a liturgia de hoje, isso é muito nítido, ele carrega dentro de si uma certeza. Ele quer que a sua vida eterna seja no céu. Ora, a nossa fé diz que a vida eterna começa depois da morte. Depois da morte, o primeiro acontecimento é o juízo particular, ou seja, o momento em que acontece a retribuição imediata do que o homem escolheu para a sua vida segundo a fé. Que retribuição é essa? O céu ou o inferno? Mas padre, isso é o juízo particular? Sim. A adesão ao céu acontece quando eu escolho conviver com Deus aqui. Ainda não em plenitude, mas depois em plenitude. E o juízo particular é a retribuição por essa escolha que eu fiz. Se eu escolhi o caminho do céu, eu vou entrar no céu, porque já estarei no céu de algum modo. Se eu não quis o céu, eu quero a distância de Deus. A distância de Deus que eu já experimento aqui. Padre, Deus me livre de ir para o inferno. Mas o quanto você se esforça pelo céu? E é interessante pensar que um homem de Deus, como disse a palavra, é chamado ao céu. E o céu se entende por felicidade plena. E por felicidade plena entenda-se um coração que aprende a amar como Deus lhe ama. E eu podia terminar a nossa homilia aqui. Mas é importante ir a pontos que parecem óbvios aos ouvidos, mas que nós, por causa dos ventos cotidianos, dos rumos que vamos tomando, acabamos por esquecer. Então vamos a ele. Ora, se a certeza de um homem de Deus é que ele quer a sua vida eterna no céu, o que é preciso fazer para entrar no céu, para conquistar a vida eterna, como Paulo diz na segunda leitura? Acolher a Deus como primeiro amor do coração. Escolher Deus como verdade da vida.
entender que conviver com Ele é a minha felicidade, aqui e plenamente depois. Acolher Deus, escolhê-lo como verdade, entender que conviver com Ele é felicidade. Isso parece óbvio, mas é isso que me faz um homem de Deus. É isso que me coloca no meu posto justo diante da vida. E aqui eu quero me valer ainda de uma palavra. Então, acolher Deus, escolhê-lo, entender que conviver com Ele, mas precisa dar um passo. Não basta dizer que eu escolho, que eu acolho, que eu quero viver com Ele. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Então é preciso acolhê-lo, escolhê-lo, conviver com Ele e colocar em prática a sua vontade. Fazer o caminho para o céu significa que eu sou um homem que dia a dia procuro colocar em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Ora, mas isso já é conhecido do nosso pensamento, Padre? Sim, toda vez que você reza o Pai Nosso, você diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então eu já peço, eu rogo ao Pai, que a minha vida seja um exercício de acolhê-lo, escolhê-lo, conviver com Ele, praticando a sua vontade. E isso para nós abre uma vida inteira de desafios. Que vida inteira de desafios é essa? É nessa hora que nós entendemos a palavra de Paulo dizendo, combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado. O que significa este combate? O combate é todo o desafio do homem que sabe que quer a vida eterna no céu, mas precisa dia a dia recolocar Deus como centro do seu coração, porque o pecado dividiu o coração e Deus reúne o coração. O pecado nos faz pensar, por causa do coração dividido, em outros deuses, sobretudo em um, eu mesmo como Deus de mim. Por isso o combate de cada dia é a de dizer para si mesmo, olha, eu saio do trono de mim, do trono do meu coração e dou este trono a Deus. Eu abdico da minha vontade para dar a minha vontade a Deus. Eu escolho aderir ao meu Deus como verdade, porque sei que fazer da vontade dele a minha nunca vai me fazer perder, porque ele me conhece mais do que a mim. Então ele sabe que os caminhos que eu percorrer, fazendo a sua vontade, serão realização e plenitude. E é interessante que o Evangelho nos dá a nitidez disso. Quando ele fala da vida, ele fala do céu, do inferno, da vida nesta terra. Eu quero começar falando da vida nesta terra, onde nós vivemos o combate. Essa é uma vida que deve ser vivida em atenção a Deus. Ou seja, se eu me preocupo com Deus com quem eu escolhi como verdade da minha vida, se eu entendo que conviver com Ele é minha felicidade aqui e plenamente depois, eu devo calcular o cotidiano da minha vida levando Deus em conta. Levar Deus em conta é uma postura de vida. Levar Deus em conta não é só tê-lo nas nossas orações, mas é desafiar os nossos costumes a serem costumes que espelham o que nós dizemos com a boca, o que nós trazemos no coração. Isso significa que nenhum caminho que eu faça, que nenhuma decisão que eu tome, eu não faço sem perguntar a Deus o que Ele faria se estivesse no meu lugar. Eu não faço sem procurar a vontade de Deus naquele rumo, naqueles acontecimentos. Assim eu vou entendendo que a vida faz sentido quando eu transformo o meu pensamento, o meu agir, por aquilo que Deus me pede. E isso vai educando o meu coração, não simplesmente para fazer as coisas, mas para pensar. Se isso me ajuda a ter uma boa relação com Deus, eu quero. Se isso não me ajuda a ter uma boa relação com Deus, eu não quero. Se isso,
ora, eu tenho que fazer esse caminho, eu tenho que ir para essa festa, eu tenho que conviver nesse lugar, tudo isso. Como eu faço para que todos esses acontecimentos me ajudem a aprofundar a minha relação com Deus? Então, Senhor, o que faria se estivesse no meu lugar? Jamais escolho um rumo sem antes me preocupar em fazer daquilo uma trajetória de intimidade com Deus. E isso pode acontecer em qualquer posto da nossa vida. Posso estar fazendo qualquer coisa. Se o coração estiver disposto a buscar a vontade de Deus, eu estou edificando a minha relação com Ele. Isso significa que se eu me preocupo com Deus como centro, levando-o em conta, significa também que eu vou passar a reparar laços mais profundos nos relacionamentos com as pessoas. Ora, se eu busco a Deus, se você busca a Deus, se nós buscamos a Deus, nós vamos começar a entender que Deus é nosso Pai. E então eu vou descobrir um laço mais forte que o sangue nessa relação. Porque o sangue passa com a morte. Deus, amar a Deus e ao próximo, eterniza a vida. É curioso, porque terminados os dias desta terra, todos seremos contados como filhos de Deus. Mas, padre, minha mãe, meu pai, para sua mãe, você é missão. Eu sou missão. Para o seu pai, você é missão. Somos missão dada por Deus a esse homem, a essa mulher. Para mim são pais por missão de Deus. Comigo são cristãos me convertendo, se convertendo junto comigo. Por isso, reconhecer o outro como irmão, eis o desafio. Então, para quem vai viver o combate nessa terra, viver em atenção a Deus, atento à vontade de Deus, atento a viver como irmãos, é o caminho do combate. E o céu? Eu quero pensar o céu junto com vocês, porque é um desafio lindo esse para nós. Porque o céu, ele é entendido por nós, segundo o catecismo sobretudo, como felicidade plena. É aonde eu experimento a felicidade plena. E só se chega ao céu se eu educo o meu coração para amar como Deus me ama. Educar o coração para amar como Deus me ama. O céu é o lugar onde se ama, como Deus ama. Por isso que na nossa estrada, nós precisamos tomar muito cuidado quando queremos o céu, para lembrar o céu assim: sede santos como vosso Pai do céu é santo. A medida é Deus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A medida quem nos dá é Deus. Mas por força do pecado, nós somos um pouco fragilizados pelas reclamações. Mas padre, é muito difícil. Ser santo como Deus é difícil. Mas padre, amar como Deus é difícil. Mas sabe, nós corremos um risco, porque somos pecadores, de andar nesse mundo vivendo um amor rebaixado. De pedir que Deus rebaixe o amor para o meu nível por causa do pecado. Mas o que é um amor rebaixado? É fazer de Deus, quem rebaixa o amor, faz de Deus um colaborador VIP da vida, que eu quero levar, mas eu quero um colaborador longe de mim. Deus é legal, Deus faz um grande bem, Deus é massa. Porém, o senhor fica aí, que eu fico aqui, quando eu pedir, o senhor me ajuda, ok? Eu quero um Deus longe de mim, seja porque eu não quero acreditar que Ele existe, seja porque eu prefiro esquecê-lo ou deixá-lo longe de mim, ou mesmo abandoná-lo para levar uma vida do meu jeito. Por que eu muitas vezes não quero Deus perto de mim? Porque quando eu sou corrigido, dói. Se eu quero um coração uno, vencer as divisões custa. Custam esforços, custa perder, custa deixar, custa sair. Quando a gente quer um coração segundo Deus, e a gente se alegra em querer isso, a gente às vezes precisa chorar. Os apegos, a gente chora diante dos apegos que tem, que não gostaria de ter. E quando a gente está fechado, quando eu estou fechado em mim, nessa condição, mas como eu sou perito em dar desculpas.
As desculpas para fazer de Deus um colaborador VIP de mim e eu viver longe dele, acabam sendo, por exemplo, os maus exemplos dos padres. Nossa, aquele padre falou isso, aquele padre fez aquilo, aquela situação. Nossa, que coisa chata. Está vendo? Fala muito e faz pouco. Ou então os pastores, ouvimos isso também de muitos pastores. Existem muitos pastores que fazem bons trabalhos de caminho na face da terra. Ah, mas aquele pastor fez isso de ruim, aquele pastor fez isso de errado, aquele pastor destruiu isso. Ou então é por causa de alguém de comunidade. Nossa Senhora, falta de contra-testemunho em comunidade não falta. Aquele faz isso, aquele faz aquilo. Vocês viram? E é interessante que todo mundo tem problema, mas eu não. Eu sou perfeito. Deus é meio difícil, porque Deus escolhe trabalhar com gente complicada e não colabora comigo no desafio de eu viver em paz. E tudo isso vai me fazendo, esse amor, viver esse amor rebaixado, tudo isso vai me fazendo ler o amor segundo o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero. Eu trato o amor a partir de uma razão, eu sou o centro, as minhas diferenças são o centro do mundo. Ora, se então eu carrego diferenças físicas ou psicológicas, o mundo tem que se adequar a mim com leis, e aí nascem as militâncias das causas de gordofobia, de quem é magro, de quem é homossexual, de quem é heterossexual, de portador de necessidades especiais, ricos, pobres, brancos, pretos. E o mundo tem que respeitar e me dar aquilo que eu preciso. Daí nasce o individualismo, isso tudo nasce, vai nascendo o individualismo e um egoísmo forte dentro de mim. O coração com individualismo, com músculo forte, ele tem dificuldade de se deixar conduzir. E quando o homem vai ficando com a musculatura individual forte, com esse individualismo forte dentro dele, com esse egoísmo forte, o que nasce? Nasce os dois pecados que me parecem favoritos do demônio: vaidade e soberba. Vaidade porque eu sou o melhor de todos, e soberba porque eu não quero dar espaço a ninguém na minha vida. Eu sou bom, eu sou certo. Tudo isso é rebaixar o amor. Porque quem vive assim, consome as suas forças no que passa. E isso muitas vezes, e é engraçado, quando eu consumo minhas forças no que passa e as coisas passam, o que eu experimento depois? Tristeza, raiva, revolta, violência. Pois eu quero o que Deus oferece sem querer estar com Deus. E aí eu fico dizendo para Deus: o Senhor é o culpado de isso ter dado errado na minha vida. O Senhor é o culpado de o mundo inteiro estar ruim. O Senhor errou na condução do mundo. De novo a questão: o problema é do outro. Eu não sou capaz. Quando a gente vai vivendo um amor voltado para si e rebaixa o amor, eu não sou capaz de dizer que eu tenho problemas. Isso é perceptível, sobretudo quando a gente ouve militantes de causas muito fortes, ou pessoas viciadas em problemas, quando elas não conseguem admitir que tem o desafio de melhorar. Por exemplo, o alcoólatra, o depressivo, por exemplo, aquele que tem algum desafio de alma e quer chegar ao céu e não admitir que eu sou impotente perante o pecado, que só com a graça de Deus eu posso chegar, é o primeiro desafio de quem quer construir uma vida perto de Deus. E aqui eu queria deixar o meu exercício para você. E o meu exercício, eu não colhi de uma figura muito sã, na minha opinião, do Evangelho. Essa semana nós escutamos um dos evangelhos que dizia que Herodes, depois de ter ouvido notícias de Jesus, pensou: mas será João Batista que ressuscitou? Eu mandei degolar João Batista. E no final tem uma frase que ecoa de um jeito forte: Herodes procurava ver Jesus. Nessa semana, inspirados nisso, porque muitas vezes nós ouvimos Deus, mas não queremos nos aproximar de Deus,
inspirados nas desculpas que nós damos, eu quero sugerir a você, como um caminho, como um exercício de santidade, que nessa semana você e eu procuremos Deus de verdade. Padre, como assim procurar Deus de verdade? Aproximando-se dele por meio da palavra. Quanto tempo você dedica para conversar com Deus nessa fonte? Ponha um tempo na sua vida para conversar com Jesus por meio da palavra. Sabe o que acontece quando a gente começa a dialogar por meio da palavra com Deus? E como fazer isso, padre? Abra a palavra. Pergunta para a palavra assim, o que essa palavra me diz? Pega o evangelho de hoje, o evangelho de algum dia da semana, o que essa palavra me diz? O que Deus me fala nessa palavra? Reza com o que Deus te sugere nessa palavra. Depois fica pensando, nossa, Deus me sugeriu uma coisa que eu não imaginava, que bom, contempla isso e faz um propósito. Quem faz o exercício de aproximar-se de Deus por meio da palavra, reservando um tempo para ela, quando faz esse exercício, vai fazer o exercício de estar perto para concretamente ouvir a verdade, aprender a verdade, e aprender tudo o que você precisa para entrar no céu. Quem ouve a palavra, quem experimenta como consequência o fato de que vai enxergar que somos irmãos. Quem faz esse exercício de reservar tempo para a palavra, de ouvir a verdade, acolher a verdade, vai experimentar que é discípulo. Porque Deus vai te explicar o mundo e vai te mostrar como amar o mundo, como Ele quer que o mundo seja amado. Ele vai mostrar caminhos de discípulo que são às vezes duros. Ele não omite no caminho do mundo os vales de lágrimas que passam, porque Ele é eterno. Os caminhos tortuosos e de choro passam. Deus fica. Quem procura escutar Jesus, se aproxima dele, aprende dele, acolhe a palavra, a verdade e se deixa moldar por ela, vai perceber que Jesus vai te levar aos pobres materiais, vai te levar aos militantes das causas feitas de gente que quer o amor, mas não quer Deus. Tantos que querem ser felizes, mas não conseguem, porque o amor rebaixado não faz olhar o rumo, não tem coragem de se rever pelo amor que eleva. Quem faz a experiência de escutar Jesus, experimenta que Ele ensina a superar os defeitos, amando mais a Ele do que a você mesmo. Entendendo que quando você ama mais a Ele, você é feliz de verdade. Nessa semana, aproxime-se dEle por meio da palavra. Reserve um tempo para rezar com a palavra. Não faça isso uma vez só. Aproxime-se, faça isso quanto puder, pelo menos uma vez ao dia, para você ouvi-lo, aprender dele, deixar ele te explicar o que você precisa viver e fazer para entrar no céu. Que Deus nos ajude. Amém.